Agora sim, tá me ouvindo, Nadiara? Olá, pessoal. Boa tarde. Ouço bem, sim. Vamos lá. Tudo bem? Tudo Eu não sabia se certo. você me chamava, se eu te chamava, eu fiquei meio confuso. Eu aceitei ali, apareceu um aceitar, eu aceitei ali. Tá tudo bem por aí, Nath? Tudo certo. Vamos lá. Vamos trazer informações aí sobre Isso, esse El Ninho, abrir essa nova central, né, de informações e a gente vai trazer aí sempre as primeiras atualizações, informações em primeira mão aí para o público, né, em relação aos impactos deste fenômeno que já exato, está atuando. exatamente. Eu estava até comentando antes de você entrar, Nadiara, assim, que esse momento, não só para o agronegócio, hoje nós vamos falar um pouquinho mais de agro, né? Né, você, especialmente você, é especialista em agronegócio, mas a ideia é, com essa central EUNI que nós estamos dando início, nós trazermos informações relevantes para outros segmentos. Né? Aqui na Climatempo nós temos toda uma estrutura, né? Um ecossistema ligado à energia e também à infraestrutura. Então, dentro desses inúmeras lives, vídeos, newsletters que nós vamos estar compartilhando com vocês, nós vamos falar também desses outros segmentos. Então, não é apenas para quem está aqui preocupado com a próxima safra ou apenas preocupado com a geração de energia. Nós vamos realmente tratar da relação entre o El Ninho e os principais segmentos de mercado, como isso impacta toda a cadeia de suprimentos do agronegócio, geração de energia, toda a parte de monitoramento de tempo severo, tão importante a partir agora da primavera, e vai ser uma primavera já com características, já com a influência do El Ninho. Até porque, né, Nath, se você puder explicar, é um semestre, é uma safra, é um período muito especial, porque nós estamos aí há um bom tempo sem ter esse fenômeno, não é isso? Exatamente. Tem até um pessoal aí já comentando que está adorando o inverno mais quente, né? Já é um reflexo do fenômeno El Niño, né? O fenômeno El Niño é caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. E esse aquecimento ele é transmitido também para a atmosfera. Então a gente já vem sentindo sim os impactos do fenômeno El Niño aí, chuvas retornando para o sul do Brasil com forte intensidade. E como o Williams falou, a gente deve ter uma primavera aí bem diferente em relação aos últimos 3 anos, porque nos últimos 3 anos tivemos impactos do fenômeno Laninha, que normalmente tem os efeitos opostos ao fenômeno El Niño. A Laninha foi uma laninha de fraca, moderada intensidade, então em alguns momentos os efeitos não foram tão marcados. Mas o Rio Grande do Sul sentiu muito a seca, a Argentina sentiu muito a seca, e no Matopiba, por exemplo, né, ali entre as regiões norte e nordeste, choveu bem, choveu de forma regular, então regiões que produziram bem aí devido à regularidade das chuvas. E aqui na área central, sudeste e centro-oeste, os últimos anos, se vocês lembrarem, principalmente o último verão, não foi aquele dos verões mais quentes, né? Foi um verão um pouco mais ameno. A gente vinha aí com uma laninha que deixa a atmosfera ligeiramente mais fria. Então a gente não teve recordes de calor, assim, picos de calor tão intensos e frequentes. Agora a gente mudou de padrão, então dá para esperar algo bem diferente aí Exato. sim para as próximas estações. Por isso mesmo, a ideia aqui do lançamento da nossa central El Ninho é fazer com que todas as informações mais relevantes a gente possa trazer constantemente para vocês. A mídia tem divulgado demais, não só o fato de nós estarmos sobre o El Ninho, mas também um possível El Ninho muito forte, que muitos têm chamado aí de Super El Ninho, né? Seja lá o nome que nós fomos mencionar aqui, mas de fato tende a ser um El Ninho aí com um pico bastante intenso. Aliás, eu vou comentar um pouquinho, os últimos El Ninhos têm sido cada vez mais intensos, né? Mas antes de falar um pouquinho de conteúdo, Nadiara, vamos só rapidamente nos apresentar, né? O meu nome é Williams Bini. Para mim é um prazer enorme poder falar um pouquinho de clima, poder dar início desse chute inicial aí nesse projeto sensacional que é a Central El Ninho. Eu queria convidar a todos a entrarem na bio aqui da Climatempo, se não me engano também do Agroclima. Lá tem um link, pessoal, prestem muita atenção, tem um link aonde vocês se cadastram e vocês vão receber toda sexta-feira uma newsletter com informações atualizadas para esses três segmentos: agro, energia e infraestrutura. Então, as três diretorias, as três verticais aqui da Climatempo estão totalmente engajadas em gerar conteúdos semanais relevantes, justamente para quem assinar essa newsletter. Então, entrem aí na bio, cliquem aí no link, preencham um cadastro super rápido, super simples,
toda sexta-feira. Aliás, amanhã já teremos a primeira, a Nadiara que escreveu aí a parte de agro, está muito bacana, muita informação importante, então não deixem aí de se inscrever e passar a receber a nossa newsletter semanal. Eu, voltando, eu sou meteorologista, assim como a Nadiara, temos aí alguns anos de experiência, no momento eu estou como head de comunicação aqui da Climatempo, e queria que a Nadiara se apresentasse rapidamente aí, a Nadiara que também é uma parceira aí de muitos e muitos anos aí, acabou se especializando justamente no agronegócio, Nadiara. Eu sou Nadiara Pereira, sou meteorologista também, sou formada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas agora resido em São Paulo, trabalho na Climatempo e, como o Williams falou, há mais de 10 anos eu trabalho voltado para o agronegócio, então estou na vertical agro aqui da Climatempo. Mas como o Williams destacou no início da live, hoje a gente vai puxar um pouquinho mais para o lado do agronegócio, mas a ideia dessas lives aqui é em toda live trazer um especialista de cada área para a gente justamente abranger aí todos os negócios, todas as áreas em que o El Niño pode impactar. E essas informações que vocês vão receber se cadastrando contém de uma forma mais abrangente. A gente produz a parte do agro, tem o pessoal que produz a parte de energia, de infraestrutura, então vocês vão receber um conteúdo bem completo aí com detalhes dos impactos do fenômeno El Niño. Isso é uma iniciativa extremamente importante, relevante para inúmeros negócios. Então, mais uma vez, pessoal, se quiserem aí se manter atualizados, link na bio, cadastre-se. E vamos começar um pouquinho de conteúdo. Eu e a Nadiara, nós já combinamos aqui, antes dessa live, eu contar um pouquinho dos impactos, o que é o El Niño, o momento que nós estamos passando, e a Nadiara aí sim vai dar uma projeção do que esperar aí para os próximos meses, principalmente a próxima safra 23-24, que, já dando spoiler, vai ser uma safra extraordinária. Tudo indica que o agronegócio esse ano vai segurar a economia, vai fazer com que nós tenhamos um crescimento do PIB, nossa relevância na economia global. Então, o agronegócio, graças a um fenômeno climático, lógico, tem tecnologia, tem inovação, mas o clima certamente vai impulsionar bastante os resultados para a economia nesse ano. Rapidamente, um pouquinho de história, começando aqui a minha parte, eu tenho dado muitas palestras onde a gente tem focado muito a questão do El Niño, mas de onde surgiu, Por que El Niño? Qual a história por trás deste fenômeno, Então, existem indícios históricos que alguns séculos atrás, algumas tribos da costa do Peru e do Equador, lá no Pacífico, verificavam que, de acordo com a temperatura do Oceano Pacífico, eles tinham uma condição mais favorável ou desfavorável para a pesca. Então, eles percebiam, água mais fria, pesca boa, água mais quente, não estava tão bom. Então, já tinha uma relação ali socioambiental por conta das temperaturas do Oceano Pacífico, mais quente ou mais frio. Alguns séculos depois, os primeiros colonizadores perceberam que existia já essa relação, que os nativos, eles sabiam que no final do ano, essa percepção das águas do Pacífico, mais quentes ou mais frias, tinha um impacto muito grande em toda a cultura, o desenvolvimento deles. E justamente como era um momento de evangelização, colonização, e isso acontecia mais no final do ano, eles deram um nome a esse momento que era importante para as tribos ali do Peru e do Equador, como na época do final do ano, tinha Natal, deram o nome de Menino Jesus, que em espanhol é El Niño. Então acabou ficando ali, teve toda uma questão ali de aculturamento ali local e deram esse nome aí por conta da época do Natal, Menino Jesus. E o oposto, nós não estamos mais na Laninha, mas o oposto seria, não o oposto em termos de impactos, mas o oposto em termos de temperatura do oceano é a Laninha. Então, quando a água do Oceano Pacífico está mais fria, é conhecida como Laninha, porque justamente deram aí o oposto aí. Então, na verdade, não são irmãos, São, na verdade, situações opostas do Oceano Pacífico que provocam impactos e situações totalmente distintas em todo o planeta. E por falar em todo o planeta, quando nós falamos também em El Niño, não é só mais chuva no Brasil, temperatura mais alta. Os impactos, eles são realmente a níveis globais. Por que isso? Porque você tem uma massa de água tão grande, tão relevante, que é o Oceano Pacífico, mais quente ou mais fria, isso faz com que algumas circulações na atmosfera, eles passem a agir de forma diferente.
Então, áreas onde você tinha subsidência de ventos, convergência, uma alta pressão, uma baixa pressão, eles mudam de posição, consequentemente o clima local acaba sendo diferente. Por isso que você acaba tendo perturbações no que seria uma normalidade climática em praticamente todo o planeta. No Brasil, na América do Sul, nós temos essas condições um pouco mais definidas, mas elas não são sempre iguais. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, vai ser El Niño. Então a pessoa já pode pegar e falar, não, então eu já sei como que é a previsão, não vou nem olhar mais o monitoramento, não vou nem mais ver aí os boletins da Nadiara, porque já é El Niño mesmo, para que eu vou me preocupar? De forma alguma, tá? Inclusive eu aprendi uma coisa muito legal essa semana com a Nadiara, que por mais que o El Niño ele traga chuvas mais volumosas para o sul do Brasil, essa chuva volumosa ela pode ser prejudicial para as culturas. Nós tivemos no El Niño de 2015-16, que foi um El Niño muito forte, uma condição ruim para a soja. Por quê? Porque choveu muito, atrapalhou. Então, por isso que não dá para associar diretamente uma condição de mais chuva com uma situação perfeita, ideal para a agricultura. Daqui a pouquinho a Nadiara vai falar um pouquinho das projeções, né? Então aqui no Brasil nós temos dois extremos. Sul do Brasil tem mais chuva, que pode ser muita chuva, pode ser chuvas que tragam transtornos. Então tem eventos históricos por conta de El Niño no passado que provocaram inúmeros transtornos porque nós estávamos com El Niño e teve muita chuva. O outro extremo é o norte e nordeste, principalmente o Mato Piba, que em situações de El Niño você tem menos chuva. Acaba que a agricultura é bastante prejudicada. Mas qual que é a oportunidade que eu tenho quando eu falo que vai ser um El Niño e que normalmente, historicamente, eu tenho menos chuva? Isso me abre uma oportunidade para usar tecnologia, usar inovação, né? Então, não é apenas um risco, é uma oportunidade que o produtor tem, sabendo que vai ser um El Niño, sabendo que historicamente você tem menos chuva. Então eu consigo usar hoje recursos tecnológicos justamente para suprir essa situação que normalmente não é tão boa para o Nordeste do Brasil. Eu falei 2015-16, por que 2015-16? Foi um El Niño muito forte. Aliás, os últimos El Niños que vem acontecendo aí nas últimas décadas, cada um deles tem ficado mais intenso, com picos de temperatura mais elevados. Inclusive, para esse ano, os modelos estão indicando também um El Niño muito forte, por isso nós estamos comparando o que aconteceu em 2015-16 com o que pode acontecer agora em 23-24. É importante nós termos esse acompanhamento, esse monitoramento. Então nós tivemos impactos muito negativos no Nordeste, por conta desse El Niño 15-16, impactos positivos na região sudeste. No sul, tivemos alguns problemas por conta justamente do excesso de chuva. Por isso que é muito importante você, produtor, você que está preocupado justamente como vai ser não só o regime de chuva, mas como vai ser a distribuição dessas chuvas ao longo de uma safra, você poder acompanhar os boletins, acompanhar as previsões. É justamente o trabalho, é o esforço que a Climatempo tem constantemente, diariamente, em trazer sempre a melhor assertividade. E para fechar, eu queria só fazer um link rápido aí com essa situação que nós estamos passando justamente de El Niños cada vez mais fortes, que não dá para desassociar com a questão do aquecimento global, né? Então os números mostram, independente de qual que é a forçante por trás desse aquecimento, fato é, as temperaturas estão cada vez mais elevadas, os El Niños estão cada vez mais intensos, consequentemente, os eventos de tempo severo, chuva forte, granizo, períodos secos, períodos chuvosos, furacões estão também cada vez mais frequentes. O nosso objetivo, a nossa meta como seres humanos é pensar como nos adaptarmos, como a gente aproveitar isso, essa situação que está em andamento, para resolver problemas como, por exemplo, como alimentar uma população crescente, né? Daqui a pouco nós seremos 10 bilhões de habitantes do planeta, mas nós não temos mais áreas cultiváveis disponíveis para dobrar a produção de alimento. Então essa é uma temática que nós temos que associar também com condições climáticas, até que ponto essas mudanças vão causar alterações em zoneamentos climáticos de algumas culturas,
temperaturas aqui no Brasil. Então, são discussões do dia a dia, são discussões que a Climatempo tem trazido muito para a realidade dos negócios, não só agronegócio, infraestrutura, energia, mídia, governo. Então, é uma discussão extremamente importante e o El Niño está aí para isso. Monitorarmos, entendermos quais serão os impactos e, infelizmente, esses impactos estão cada vez mais severos, mais intensos, mas estamos aqui justamente para compreender e para justamente trazer essas informações para todo um ecossistema que precisa das informações climáticas, porque todos os negócios hoje, praticamente, todos os negócios precisam e dependem dessas informações climáticas. Mas aí, Nádia, eu quero saber agora, acho que todo mundo está esperando, né? O que realmente a gente pode aguardar aí nos próximos meses, as próximas safras, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e vai ser um super El Niño. Eu deixei essa para você, hein? Eu não queria falar muito super El Niño, eu deixei essa para você. Pega aí que o super El Niño é seu. Olha, eu acho que você destacou muito bem que o que preocupa sempre são os extremos, né? Os extremos chuvosos ou secos é que trazem transtornos. Normalmente, o sul do Brasil acaba sentindo mais os extremos chuvosos em El Niño, né? O Rio Grande do Sul, no super El Niño aí de 2015 para 2016, sentiu muitas enchentes, né? Enfrentou muitos transtornos. E o norte e o nordeste acaba sendo afetado também por secas mais intensas. Então, essa situação extrema é que preocupa. Bom, a gente já comentou um pouco, né, sobre o inverno, que vem um pouco mais quente do que o normal. A gente não tem observado fortes ondas de frio, picos de frio e também não temos observado frio duradouro. Então, o inverno promete já ser um pouco mais quente do que o normal, anomalias positivas de temperaturas devido a esse fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño entrou em vigência em junho e ele vem aquecendo rapidamente e com uma configuração clássica, que o aquecimento vem se distribuindo pelo Oceano Pacífico Equatorial de uma forma gradual e homogênea. Então vem caracterizando um El Niño clássico, que tem esses impactos normalmente mais marcados no sul, norte e nordeste, né, nos extremos do Brasil. Então, com o inverno mais quente, pensando na agricultura, o que diminui é o risco de geadas para áreas de de cultivos suscetíveis ao frio, né? Eu vi alguém perguntar aí, vai ter geada esse ano no café do sul de Minas? Dificilmente. A gente teve 3 episódios muito fortes de geada em julho de 2021, que estávamos sob efeito de um fenômeno Laninha, que deixa a atmosfera mais fria. Então, o risco é um pouco maior para extremos de frio. Apesar da Laninha desviar as ondas de frio, quando uma onda de frio avança de forma continental, ela traz um potencial bem maior para geadas fortes e abrangentes. Não é o caso deste ano, com a El Niño estabelecido, não dá para descartar, claro, não dá para descartar completamente o risco de geadas, de frio, mas por enquanto sem nenhum indicativo. A gente não tem previsão aí para frio extremo. Por enquanto é muito baixo mesmo o risco para ocorrência de geadas em áreas... Nadiara, só lembrando, né, que quem tem boa memória aí, o ano passado, né, nós tivemos ondas de frio começando, inclusive, muito cedo, né? Que era final do outono, nós já tivemos. Então, olha só a diferença de uma condição média, né? Num período médio aí de uma estação, de alguns meses, né? Então, nós tivemos ondas de frio continentais, né? Que chegavam até ali a região amazônica, chamada friagem. Esse ano nós não tivemos friagem, ou tivemos? Esse ano não, Tivemos no início do inverno, porque justamente ainda aquele período de transição ali do outono para o inverno, ainda a gente estava no período de transição, de neutralidade. Ainda tivemos algumas ondas de frio avançando um pouco mais pelo interior do Brasil, mas não tão intensas como a gente teve nos últimos anos. E também não tão frequentes, né? Então, até mesmo o sul do Brasil, que fica mais suscetível às ondas de frio, neste ano não tem registrado muitos picos, né? Se você viu também, Nadiara, ontem saiu uma notícia, essa semana, na verdade, do IMET, dizendo que o mês de julho foi o mais quente desde 1961. Né? O mês de julho mais quente. Né? Então, mais uma vez aí, fenômenos climáticos interferindo também em extremos, né? Exatamente. Então, primeiro destaque, né, aí, quanto à influência desse fenômeno El Niño é justamente isso, a redução de frio. Dificilmente teremos geadas em áreas produtoras de cultivos suscetíveis como milho, segunda safra, cana-de-açúcar e café do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Essas regiões estão com um risco bem menor esse ano. Segundo destaque, que a gente vai chegar aí na primavera com fortes ondas de calor no interior do Brasil, porque Sudeste e Centro-Oeste, que ainda passam por esse período de transição, né, do período seco para o período úmido, normalmente essa é a época do ano que as temperaturas máximas disparam, porque a gente já está se aproximando da primavera, o hemisfério sul já começa a receber um pouco mais de radiação solar e a gente ainda está com baixa umidade
do ar, né? Então a temperatura máxima acaba disparando. É normal que o centro-oeste enfrente calor de até 40 graus, e neste ano o potencial é ainda maior. Então essa é uma situação que preocupa bastante para alguns cultivos, porque neste ano dificilmente a chuva vai atrasar. O El Niño ele tem essa característica, a atmosfera aquece um pouco mais cedo, então a gente tem a distribuição da umidade da Amazônia um pouco mais cedo. Normalmente em anos de El Niño a chuva não atrasa para o interior do sudeste e do centro-oeste, só que ela volta de uma forma um pouco diferente. Normalmente a característica da chuva muda em anos de El Niño, ela volta mais na forma de pancadas, aquelas chuvas mais isoladas, tem uma distribuição espacial irregular, né? Não é uma chuva que atinge todas as áreas de uma propriedade da mesma forma. E isso preocupa principalmente para o plantio de cultivos do verão, como por exemplo a soja, e também para o período de florada de alguns cultivos, porque a gente vai ter picos de calor, altas temperaturas e uma distribuição irregular da precipitação. Então preocupa muito para os produtores de citros, café, porque a gente pode ter de forma regionalizada, né? Não de forma abrangente, porque em algumas áreas vai chover um pouco melhor, né? A chuva não vai ter uma distribuição homogênea, então algumas áreas podem ser impactadas de uma forma um pouco mais expressiva por excesso de calor e irregularidade da chuva. Então a gente pode ter sim aí abortamento de florada em algumas áreas de citros, café, e também algumas áreas podem sentir um pouco mais esse excesso de calor para o plantio da soja. Mato Grosso vem se mostrando um estado com uma irregularidade maior das chuvas, não que a chuva vai atrasar, não que vai faltar chuva, mas a chuva vai ocorrer mais na forma de pancadas e tem previsão para muito calor. Então, algumas áreas podem sentir dificuldade. E eu conversando com os produtores, a gente já começa a sentir assim essa comparação. Eles olham para os períodos anteriores, a gente está olhando muito para o período de 2015 para 2016, porque justamente foi um super El Niño. Quando a gente fala super El Niño é porque o aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial atingiu um valor bastante intenso, acima de 2,5 graus de anomalia da temperatura da superfície do mar. Isso só aconteceu em 2015 para 2016, e aí a gente ficou voltado para esse período, porque existem algumas previsões que indicam a possibilidade deste ano o fenômeno atingir a intensidade de um super El Niño. Mas ainda existem incertezas, não dá para cravar ainda essa previsão. Tem modelos que são mais extremistas, quem acompanha, né, a previsão de clima, aí o modelo australiano é um modelo um pouco mais extremista, indica o potencial de ser um dos El Niños mais fortes da história. O modelo americano, o modelo europeu são um pouco mais conservadores, não estão indicando esse potencial para ser um super El Niño. Então a gente tem que monitorar aí mês a mês. Fiquem ligados aqui nas nossas lives que a gente vai trazendo essas atualizações, mas por enquanto ainda não dá para cravar que vai ser um super El Niño. Mas sim, tem potencial de ser um El Niño muito forte, e aí por isso que a gente costuma comparar com os anos que tivemos esses efeitos mais intensos, 2015 para 2016, 97 para 98, e aí os produtores olham para esses anos e falam, poxa, naquele ano aconteceu isso. A gente costuma ver essas similaridades. Na área de citros, né, existe uma grande preocupação porque pós o El Niño de 2015 para 2016, houve uma das piores safras de citros, justamente por causa dessa irregularidade da chuva, das chuvas mais na forma de pancadas e calor excessivo, que acaba provocando aí abortamento, derrubamento das flores, né? Porque o El Niño também ele traz esse potencial para chuvas mais na forma de tempestades, né? Aquelas chuvas fortes, rápidas, mas que acabam trazendo aí danos, né, pontuais para algumas áreas, principalmente sul do Brasil sente mais, mas sudeste e centro-oeste também acaba enfrentando chuvas muito isoladas. Agora, olhando de uma forma geral no Brasil, que a gente deve ter centro-sul tendo um pouco mais de umidade, agora na primavera, a chuva deve retornar de forma um pouco mais regular. No Rio Grande do Sul, os efeitos do fenômeno El Niño podem ser um pouco mais intensos, excesso de chuva em alguns momentos, aí durante a primavera, isso pode ser prejudicial para a colheita dos cultivos de inverno. O trigo, por um lado, foge do risco de frio tardio, porque o El Niño reduz esse risco de frio tardio, então não tem, por enquanto não tem previsão de frio tardio no momento da florada do trigo, mas por outro lado tem previsão para excesso de umidade na hora da colheita. Mas o retorno da umidade vai favorecer aí o plantio, né, dos cultivos de verão, especialmente Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, devem ser áreas aí que devem ter uma regularidade menor e não devem ter tantos extremos. Então são áreas que devem produzir bem. Importantes estados produtores de grãos, né, devem ter aí o retorno da umidade um pouco mais cedo, então devem instalar bem aí a soja. Agora, metade norte do Brasil com um pouco mais de regularidade, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais,
não tem previsão para trás no retorno da chuva, só que a chuva deve voltar muito na forma de pancadas. Então é muito importante monitoramento para você verificar ali quais são os períodos melhores que vai ter chuva no momento ideal para o plantio. E o norte e o nordeste, né, a situação é mais crítica por conta do risco de atraso no retorno das chuvas. Normalmente o Matopiba, para quem aí não é da área do agro, né, o Matopiba é uma importante área produtora, né, vem se tornando, ganhando muita força no cenário nacional como uma fronteira agrícola muito forte. Ela é composta por Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. E nesses últimos 3 anos, a Bahia vinha batendo recorde de produtividade por hectare. Então, ela vinha sendo um dos estados aí com maior produção por hectare, justamente porque a chuva tinha favorecido. O Matopiba é uma região muito produtiva, tem um solo muito bom, mas precisa, claro, de umidade para produzir. Então, se tem umidade, produz muito bem. E neste ano, a gente tem esse problema aí que a chuva pode atrasar um pouco. Normalmente, o Matopiba, Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão planta um pouquinho mais tarde do que a área central do Brasil. A chuva começa a retornar a partir de outubro, novembro, então começa a plantar mais para novembro, dezembro. E neste ano, as previsões mais estendidas estão mostrando que a chuva vai demorar um pouco mais para regularizar. E tem também essa situação do calor extremo. Previsão de temperaturas aí batendo 40 graus, ultrapassando 40 graus em alguns momentos. Então, isso pode dificultar um pouco mais. Então, a região que fica mais em alerta aí é essa fronteira agrícola do Matopiba, que pode sentir um pouco mais os extremos secos aí durante a próxima estação. Legal, né, Diara? Muito Falei bom. demais, né? Não, ótimo. Eu mesmo pego muitas informações, né? Que eu preciso sempre estar me atualizando. Você está no dia a dia aí, sempre com informações atualizadas. E uma pergunta que sempre fazem pra gente, né? Acho que pra você fazem muito também, né, Nadiara? Tá, mas e o ano que vem, né? Pô, já começou o El Niño, tá definido, né? Então, El Niño já estamos, tá ganhando força. Não sabemos se vai ser um super El Niño com 2,5 graus de média. Posso ser bem sincero, para mim isso não é tão relevante. O importante é estarmos sob a situação de um fenômeno climático, sabermos quais são os impactos de um fenômeno El Niño e, principalmente, acompanhar as previsões, acompanhar o monitoramento, estar ciente do que os modelos estão dando. E parte dessa informação que eu acabei de mencionar, nós estamos nos propondo a oferecer isso semanalmente através de uma newsletter, né, da Central El Niño, que é esse projeto que quem está aqui com a gente hoje está tendo aí o prazer junto com a gente de acompanhar um primeiro passo que nós estamos dando. E nessa newsletter semanal, toda sexta-feira, nós vamos sempre estar trazendo temas relacionados aos impactos do El Niño. Agronegócio, infraestrutura e energia. Então vejam que é algo bem mais amplo, que pode inclusive ajudar em outras decisões de mercado, né? Os investidores aí, olha que informação importantíssima para investidores, né? Nós temos muitos clientes que trabalham com o mercado de, né, negócios, commodities, então são informações que realmente completam situações extremamente relevantes. Então essas informações na newsletter, para você ter acesso, basta você entrar aqui na bio, tem um link ali que o nosso pessoal aqui já adicionou, basta clicar ali, preencher um cadastro super simples, automaticamente você vai estar recebendo. Mas a Central El Niño não é só newsletter, não é só esse bate-papo aqui com a Nadiara. Na verdade, o nosso intuito é ter vídeos semanais. Temos vídeos semanais aqui nas nossas redes sociais e sempre trazendo essa temática. Então, vejam que é um projeto que ele se capilariza em vários conteúdos, várias formas desse conteúdo chegar até o nosso público, até os nossos clientes, até a todos vocês que nos seguem aí nas redes sociais. E realmente vai ser um momento onde a gente pretende se aproximar cada vez mais e trazer essas informações. Então, fiquem muito atentos nas redes sociais da Climatempo, do Agroclima, que é a rede social da nossa vertical agro aqui na Climatempo, e sempre vamos estar trazendo aí mais informações relevantes. Tem mais alguma coisa assim da Central El Niño que eu esqueci de mencionar aqui, Nath, que nós estamos preparando aí para todos que nos seguem? Eu acho que é isso mesmo. A gente vai trazer aí semanalmente muitos conteúdos destacando os impactos e as atualizações, né, quanto ao fenômeno El Niño para todas as áreas, não só aqui para o agro. Hoje a gente está destacando um pouco mais voltado para o agro, mas a gente vai trazer de uma forma geral aí. E lembrando, né, só queria destacar aqui mais um ponto que o El Niño
ele não impacta só o clima aqui no Brasil, ele impacta no globo todo, como o Williams falou, e é muito importante para o mercado, né, porque todo mundo já começa a olhar como que está a safra de grãos nos Estados Unidos, que é impactada pelo El Niño, a safra na Ásia, temos produção de cana-de-açúcar, que pode ser afetada na Índia por conta de risco de seca. Então, o olhar aqui do agricultor e do mercado, né, do Brasil fica muito voltado também para as demais áreas do globo. E neste ano nós estamos vivendo uma situação nunca vista antes. O Williams destacou bem aí que a gente está passando por um momento, né, de muitas mudanças no clima, mudanças globais que estão impactando, aumentando os extremos. E neste ano nós estamos com oceanos, não só o Oceano Pacífico, mas o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, áreas mais ao norte também do Oceano Pacífico, mais aquecidas em relação aos últimos episódios de El Niño fortes. Então é até difícil a gente fazer uma previsão dos impactos efetivos do El Niño deste ano, mesmo ele sendo um El Niño forte, porque a gente está com uma massa oceânica global mais aquecida. Então, em algumas áreas pode intensificar os extremos, pode trazer impactos mais efetivos ou pode reduzir os impactos. Então, a gente vai monitorando todas essas condições e trazendo esses detalhes, porque não é só o El Niño que vai caracterizar o clima neste ano. Perfeito, Nadiara. Esse é um ponto extremamente importante, porque eu já vi muitos gestores de repente tomarem decisões de longo prazo simplesmente por conta de um fenômeno El Niño ou Laninha, né? Como você bem mencionou, existem muitos outros fatores que se somam e se subtraem, né? Então, imaginem curvas ali sazonais, né? De estações do ano, El Niño, de Atlântico, de frentes frias, que elas se combinam e de repente uma semana que dentro de um período chuvoso pode ser uma semana extremamente seca, né? Então você tem esses outliers que são muito, muito, muito comuns em termos climáticos. E qual que é o nosso papel? Mais uma vez aqui, é justamente se antecipar, né? Não fazer com que as mudanças climáticas, os eventos extremos te tragam riscos, e sim você estando ciente dessas projeções, né, que nós somos especialistas em trazer, vocês usem isso como uma oportunidade, tirar realmente proveito. Como eu vou contornar, como eu vou tirar proveito dessa situação? Então, esse é algo extremamente importante ao longo aí da nossa série de vídeos, as nossas newsletters. Nós vamos sempre voltar nesse assunto, sempre vamos falar um pouquinho das climáticas, sempre vamos falar de impactos, vamos falar de mercado. Então, hoje falamos mais de agronegócio, né, damos esse chute inicial, mas os próximos vídeos, as nossas newsletters, todas serão multimercado, podemos dizer assim, né? Vamos abordar aí outros temas. Convido vocês mais uma vez, né? Cliquem aí na bio, acessem o link, preencham, automaticamente vocês vão receber. E só para fechar, né, Nadiara, acho que você é um exemplo também, o agro gosta muito dessa conversa, né? Gosta muito dessa análise, né? E aqui na Climatempo nós temos um atendimento muito diferenciado, exclusivo, que são as palestras que nós oferecemos para inúmeros clientes, grandes empresas, agroindústrias. Então, quem tiver interessado, de repente, bater um papo, algo mais direcionado para a sua cultura, para a sua região específica, trazendo o impacto mais regional, mais pontual, também temos esse tipo de serviço aqui, não só na Nadiara, eu tenho ajudado, temos muitos profissionais capacitados que podem nos ajudar. A Nadiara aí vai ter um final de agosto de muitas viagens, não é isso, Nadiara? Exatamente, é muito prazeroso a gente fazer esse trabalho, né? Viajar o Brasil levando informações, conhecendo um pouco mais de cada região, conhecendo um pouco mais de cultivos, e a partir de agora começa, né, a intensificar esse trabalho de palestras, porque a gente está bem no período crucial aí que os produtores estão esperando o retorno das chuvas para o plantio da safra verão. Então, nas próximas semanas vou ir para Goiás, Mato Grosso, Paraná, estarei viajando, e eu sei que o Williams também tem um roteiro aí bem intenso nos próximos períodos. Então, se você quiser também acessar esse serviço, é só entrar em contato aí com a Climatempo, porque a gente tem maior prazer em atendê-los aí e levar as informações em primeira mão, principalmente os impactos aí em cada área, né, de forma personalizada, dependendo da área e dependendo também do cultivo. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa primeira live do nossa Central El Niño, projeto magnífico aqui, idealizado pelos nossos gestores, justamente para trazer para os nossos clientes, os nossos seguidores,
toda a sociedade de forma geral as informações tão importantes nesse momento. É um segundo semestre extremamente relevante para os negócios em todo o Brasil. 3 anos seguidos de Laninha, primeiro semestre, primeira safra com o El Ninho. Nós temos aqui uma missão muito séria, muito importante de trazer a informação mais relevante, mais assertiva, para que você não veja esse fenômeno como um risco, e sim como uma grande oportunidade. Tenham todos aí um bom final de quinta-feira e até a próxima, né, Nadiara? Até a próxima, gente. Continue aí acompanhando todas as atualizações. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí. Abraço, tchau, tchau.